Beleza. Pessoal, outra coisa interessante que a gente tem é saber que no mundo da informática nós temos outros periféricos que também são considerados periféricos de entrada. Além do próprio mouse, do teclado e do scanner, que são periféricos de entrada, nós temos vários outros, como por exemplo, um microfone. Um microfone é um periférico de entrada. E como é que a gente sabe disso, professor, que o microfone é de fato um periférico de entrada? Bem, basta perceber uma coisa muito simples. Quando eu estou falando agora aqui neste microfone, esse microfone está captando a minha voz, está enviando para o computador processar, enviando para a CPU processar. Portanto, se o microfone vai captar a minha voz e enviar para a CPU processar, aqueles periféricos que enviam dados para a CPU processar são os chamados periféricos de entrada de dados. Então o microfone também é um periférico de entrada. Agora, o alto-falante, a caixa de som, aí é periférico de saída. Outro exemplo aqui que eu coloquei de periférico de entrada são esses leitores de código de barra. Um leitor de código de barra também é considerado um periférico de entrada, porque quando eu faço a leitura daquele código de barras, ele está pegando esta leitura, esta informação, enviando para a CPU processar, e aí a CPU processa essa informação e então aparece lá um determinado acesso em relação àquela informação. Portanto, o leitor de código de barras, já que ele lê a informação do código de barras e envia para a CPU processar, o leitor de código de barras também é considerado um periférico de entrada de dados. E um outro exemplo aqui, para finalizar os exemplos de periféricos de entrada, é a própria webcam. Quando tu usa uma webcam, essa webcam está capturando a tua imagem e enviando para a CPU processar. Depois essa tua imagem vai aparecer lá no monitor, na tela do computador ou até ser enviada pela internet. Mas a webcam em si é só um periférico de entrada porque está capturando a tua imagem e enviando as informações dessa captura para a CPU processar. Por isso que a webcam também é um outro exemplo de periférico de entrada, sem dúvida nenhuma. Certo? Então aqui nós fizemos vários exemplos, repetindo, mouse, o teclado, o scanner, o microfone, o leitor de código de barras, a própria webcam, todos esses são bons exemplos então de periféricos de entrada de dados.